Indago ao senhor secretário se temos quórum para a deliberação. Excelência. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor corregedor, bom dia aos demais conselheiros, doutor Magela, Zé. Temos quórum, sim, excelência. Agradeço a vossa excelência e, havendo quórum, declaro aberto o trabalho da 19ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público em 2022. Cumprimentando a todos os presentes, senhor corregedor, senhoras procuradoras, senhores procuradores, secretário, assessoria da secretaria, colega Geraldo Magela e sua esposa Zélia Pirauá, e chamo a apreciação inicialmente a ata da 18ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Em discussão, o texto para aprimoramento. Em votação. Aprovado por unanimidade o texto da ata da 18ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Senhores, temos itens para conhecimento desse colegiado. Os senhores já receberam toda a documentação pertinente a cada item. E eu indago se algum destaque a ser feito. Senhor presidente. Com a palavra a procuradora, doutora Denise Guimarães. Inicialmente, como aconteceu na sessão passada, eu fiz um registro e parece que não foi solucionado. Alguns processos para conhecimento estão vindo para os conselheiros, pelo menos para mim, que apresenta a seguinte mensagem: este usuário não possui permissão para acessar processos sigilosos. Então, eu não tive conhecimento do 7, do número 9 da pauta. Então, assim, eu até tentei ver qual era o assunto, mas eu não posso conhecer uma coisa que é sigilosa para mim. Então, eu vou sugerir, doutora Denise, a retirada de pauta desses 2 itens e a secretaria para tomar as providências para esclarecer a todos nós, inclusive a presidência, acerca do conteúdo desses itens. Perfeito. E outra observação também que eu fiz é que não é a primeira vez que eu recebo para conhecimento o processo de promotor do interior e que faz o encaminhamento ao presidente do conselho, né, e se dirige ao procurador Alfredo Gaspar de Mendonça, assinado pelo promotor. Eu sei que isso aí é uma coisa simples, mas, a meu ver, não deve permanecer, porque eu acredito até que a secretaria do conselho deveria até devolver para que fosse corrigido, já que não foi um acidente isolado. É uma coisa que eu venho notando repetitiva. Então, talvez fosse interessante entrar em contato com esse promotor e dizer que o procurador já não é mais Alfredo, certo? É só uma observação que eu acho que isso sair para outras pessoas terem acesso não é bom para a instituição. Obrigada. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Quanto à primeira manifestação acerca dos itens, né? Foi determinada a secretaria a retirada de pauta dos itens indicados, e eu indago aos senhores se algum destaque mais. Só em relação a essa questão do sigilo. Acho que na reunião anterior, Vossa Excelência ficou de trazer aqui alguém do SAGE para explicar como nós poderíamos ter acesso. Porque houve essa questão do sigilo, foi levantada na sessão anterior, e Vossa Excelência deu essa sugestão de que viesse alguém aqui do SAGE, porque eles informaram que nós teríamos acesso, mas por alguma parte. Como não é intuitivo, eles viriam aqui ajudar. E segundo, com relação a essa questão do endereçamento do procurador, nós já comentamos também, doutora Denise, com a assessoria, vários ofícios encaminhados com o nome do procurador anterior, né? Isso demonstra não só mais uma falta de um descaso, né? Uma falta de interesse do colega até de ler o que está encaminhando, pode estar encaminhando até para outras instituições, outros locais. Obrigada, excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Senhor presidente, pois não, eu ia fazer esse comentário após, mas como já se tratou da questão de assinatura, sabe?
Eu já peguei mais de um, e agora ontem eu peguei mais um, está trabalhando. O promotor faz o parecer e ele assina digitalmente, mas ele não coloca o nome dele. Aí que fosse, eu acho que da corregedoria, não sei, o conjunto da corregedoria, procuradoria, que mesmo que assine digitalmente, mas que coloque o nome ao final da promoção, porque a gente sabe que é o promotor. Aí, para aquela da correção permanente, por exemplo, vai levar, mas não tem o nome de quem é. Aí queria só fazer essa. Eu agradeço a Vossa Excelência também, doutor Vicente. Quanto à questão dos demais itens, eu indago se há algum destaque mais, não havendo destaque, dou por conhecido. Retirando de pauta os itens indicados pela doutora Denise. Quanto à segunda questão, a questão do encaminhamento de ofícios com o nome do ex-procurador-geral, realmente apesar de ser uma coisa aparentemente singela, mas na realidade não é, porque demonstra que o promotor e também a sua assessoria, se é o caso que tenha, eles não estão tendo a atenção devida com as suas atividades. Isso não é nem compreensível, não é razoável e também não é aceitável. Eu estou no segundo mandato, ou seja, estou indo para o terceiro ano de mandato e o promotor de justiça se reporta ao procurador-geral em nome do procurador-geral anterior. Então, isso, com certeza, quando menciona o nome do procurador-geral em algum outro ofício para alguma autoridade que é fora do Ministério Público, certamente estará se reportando ao procurador-geral anterior. Sendo assim, eu determino à secretaria que faça expedir no atos do procurador-geral uma advertência aos colegas de que o atual procurador-geral é Márcio Roberto Tenório de Albuquerque. Inclusive, ele já está no segundo mandato, legitimamente eleito pelos promotores e procuradores de justiça, né, e em pleno exercício do seu cargo. E o ex-procurador-geral, nosso amigo e estimado colega, já não mais sequer faz parte da nossa instituição, porque pediu exoneração. Então, a secretaria para as providências. No tocante ao que foi reportado pelo doutor Vicente, eu não sei se tem interesse a corregedoria, mas eu sugiro ao nosso corregedor façamos uma recomendação conjunta, Procuradoria-Geral e Corregedoria, para que possamos advertir aos colegas que, efetivamente, a própria legislação determina que haja, sim, a identificação pessoal daquele que está assinando. Obviamente que hoje tem essas assinaturas virtuais, né, sobre token, mas há, sim, a possibilidade de identificar, sim, o colega que está assinando através do seu token. Senhores, sequenciando, vamos à apreciação dos procedimentos para deliberação. Conforme já é a praxe desse colegiado, e inclusive há normatização nesse sentido, os processos serão votados em bloco, e, havendo destaque, os colegas farão os destaques e nós votaremos em separado. Então, chamo a apreciação o item 32, do item 32 ao item 32º ao 41º, que tem como relatores doutor Sérgio Scala, doutora Denise Guimarães, e apenas os dois procuradores. Então, chamo a apreciação dos procedimentos constantes dos itens 32 ao 41º em bloco. Algum destaque a ser levantado? Senhor presidente, com a palavra, doutor Denise. O número 35, eu vou alegar meu impedimento, porque o processo é da primeira promotoria. Então, fica registrado aí a ata
que é o item 35º, cadastro 62.02.00000563, e tem como origem a terceira Promotoria de Justiça da Capital. O assunto, irregularidade no atendimento, da relatoria do ilustre procurador Sérgio Scala, a doutora Denise averbou sua suspeição. Então, votando em bloco, os demais, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade os itens 32 ao 41, à exceção do 35º. Votação do item 35º. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade dos votantes, exceção da doutora Denise Guimarães, que averbou sua suspeição. Chama a apreciação o cadastro número 42, processo 13.20.22.0000.304, origem, Corregedoria Geral do Ministério Público. Assunto, provimento da terceira Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios, de segunda entrância. Critério de merecimento. Indago ao senhor secretário quais os candidatos que estão aptos a serem votados. O de Palmeira. Promoção por merecimento para terceira Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios, segunda entrância, edital 822. Não temos candidatos no primeiro quinto. No segundo quinto, temos o candidato Dr. Lucas Mascarenhas, figurando uma vez na lista. Temos o Dr. Leonardo Novaes, sem ter figurado em lista. Temos o Dr. Cleitione Souza, sem ter figurado em lista. No terceiro quinto, temos o Dr. Lucas Schittini, sem ter figurado em lista, e Dr. Alex Almeida, que figurou uma vez em lista, e Dr. Sérgio Ricardo, que figurou 2 vezes em lista. E no quarto quinto, doutora Xânia Maria Dantas, que não figurou em lista. Bem, senhores, conforme a resolução do Conselho Nacional, dentro do mesmo ambiente, e aqui já a decisão desse colegiado, dentro do mesmo ambiente constitucional, nós vamos votar quem já tem lista. Então, só tem lista, nesse contexto, no segundo escrutínio, ou no segundo quinto, não é? O doutor Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes. Discussão. Segundo escrutínio, nós vamos votar nos 2 outros que estão no segundo quinto, que é o doutor Leonardo Novaes e o doutor Cleitione. Concordam todos? Então, eles estão no segundo escrutínio, ou no segundo quinto, sem lista. O Leonardo está em sexto na antiguidade e o Cleitione em oitavo. No outro escrutínio. Essa Palmeira. dos Índios. Terceiro de Palmeira dos Índios? É. Eu não recebia. Então, o Cleitione não está aqui, não. O Mouzinho mandou lá. Ele foi afastado. No segundo. Está no oitavo. Proclamo o resultado. Promovido pelo critério de merecimento para a terceira Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios, de segunda entrância, o promotor de justiça Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes. Aproveitando a oportunidade, parabenizo o ilustre colega, um promotor realmente que cumpre com suas obrigações, tem se destacado na área de saúde, lá na comarca de Arapiraca, onde ele substitui, e realmente um dos valores do Ministério Público de Alagoas. Chama a apreciação... Composição da lista. Composição da lista. Lucas Mascarenhas, Leonardo Novaes Bastos e Cleitione Pereira Souza. Chama a apreciação o processo constituído 43,
cadastro número 13, 20, 22, 0000, 1315. Origem, Corregedoria Geral, que trata da promoção pelo critério de merecimento para a 43ª Promotoria de Justiça da Capital de Terceira Entrância. Passo a palavra ao senhor secretário para esclarecer quem são os candidatos aptos a serem votados. Promoção por merecimento para a 43ª Promotoria de Justiça da Capital de Terceira Entrância, edital 06/22. Os candidatos. O primeiro quinto, Dr. Cláudio Galvão, figurando uma vez em lista. Bolívar Cruz Ferro, sem figurar em lista, e Hamilton Carneiro, sem figurar em lista. No segundo quinto, temos a doutora Ilza Paiva Torres, figurando uma vez em lista, o doutor Silvio Azevedo Sampaio, sem figurar em lista, doutor Jomar Amorim, figurando 2 vezes em lista, doutor Fernando Padilha, figurando uma vez em lista, doutor Eloá de Carvalho, figurando uma vez em lista, doutor Paulo Roberto Filho e doutor Marlisson Andrade, sem figurar em lista. No terceiro quinto, temos doutor Bruno de Souza Batista, sem figurar em lista, doutor Ramon Formiga, sem figurar em lista, doutora Lídia Malta, sem figurar em lista, doutor Lucas Saxida, sem figurar em lista. Só para esclarecer, doutor. Doutor Hamilton Carneiro tem lista, é isso? Não tem. Não tem. Mais tarde. Então, em discussão, esclarecendo, votação em primeiro escrutínio, exclusivamente o nome do doutor Cláudio Luiz Galvão Malta. Ele em vista está no primeiro escrutínio e ter lista. No primeiro quinto e ter lista. Em discussão. Em votação, então aprovado por unanimidade o nome do colega. Composição da lista. Em segundo escrutínio, Bolívar Cruz Ferro e Hamilton Carneiro Júnior, que estão no segundo quinto, no mesmo quinto, mas sem lista. Em discussão. Votação, aprovado por unanimidade. Então, a lista composta dos seguintes nomes. Primeiro, Cláudio Luiz Galvão Malta. Bolívar Cruz Ferro. Hamilton Carneiro Júnior. Promovido pelo critério de merecimento para a 43ª Promotoria de Justiça da Capital de Terceira Entrância, o doutor Cláudio Luiz Galvão Malta. Também um colega muito destacado e tem atuação marcante na área de infância e adolescência, com certeza, um homem muito sensível, né, às causas sociais, com certeza fará um trabalho excepcional nesta Promotoria de Justiça, que trata da proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. É uma promotoria muito complexa, mas ele é um promotor muito atuante, com certeza, né, nós teremos lá um destacado colega atuando. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, apenas para assim, me associar às palavras proferidas por Vossa Excelência. Parece-me que, com a promoção do doutor Cláudio hoje, nós criamos um problema. É porque temos que arranjar alguém à altura para substituí-lo em Rio Largo. Ele fez um excelente trabalho na Promotoria de Rio Largo, na Infância e Juventude. Ele participa também da Promotoria Comunitária, onde também desenvolve um grande projeto. Eu tenho participado disso, fiz correção com ele há pouco tempo. Ele teve um trabalho muito reconhecido, não só que deve ser pelo Ministério Público, mas pela sociedade lá de Rio Largo. E eu acho que até guarda uma certa identidade a promotoria de onde ele sai para a 43ª, para onde ele vai. Guarda uma certa identidade. E eu tenho certeza absoluta que ele vai desenvolver um grande trabalho aqui e isso vai só engrandecer o trabalho do Ministério Público. Era só isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e continua franqueada a palavra. Doutora Marluce Caldas. Bom, senhor procurador e demais membros do colégio, do conselho, também, como o nosso nobre corregedor, eu gostaria de me associar a Vossa Excelência em relação às palavras, né, ressalvando a competência do eminente colega, o Cláudio. E também
me sinto, assim, nesse momento, feliz e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque, como falou o corregedor, nós estamos ganhando em relação aos crimes da violência doméstica, né? Para fazer parceria com Maria José, a colega Maria José e outros colegas, aqui na cidade de Maceió, e nós estamos, a instituição está se tornando um pouco órfã em relação ao cuidado e ao zelo com a criança e adolescente na cidade de Rio Largo, na comarca de Rio Largo, né? E o meu apelo nesse momento é que qualquer colega que vá para a comarca de Rio Largo, não com o intuito de substituir ou de ser igual ou melhor do que o doutor Cláudio, mas que vá para lá por paixão à causa, né? Nem todos nós temos essa identidade de causa. Então, a criança e o adolescente é muita responsabilidade. Então, o colega que não tiver paixão, que não tiver amor à causa, então, que fique em outra área e não vá para essa comarca, para que a gente não se sinta lá órfão, porque é uma comarca muito complicada, é uma promotoria dificílima, como aqui atestou o nosso corregedor, e estava assim, muito bem representada por doutor Cláudio, e que engrandece a instituição, que protege a sociedade. Então, quem vá para lá, que vá para dar continuidade, né? Não por competição, mas por amor. A outra questão, Excelência, é que nós, assim, eu me sinto muito feliz hoje estar aqui, porque nós estamos tendo critérios mais objetivos para escolha na promoção, remoção por merecimento. Nós estamos, como Vossa Excelência bem ressaltou aí, o 5º constitucional, né, o ambiente constitucional sendo respeitado, e como conversávamos há pouco com os colegas todos, doutor Vicente, Denise, doutor e os outros colegas, sobre também a questão da lista, né? Quem já constou em lista. Então, nós temos 2 critérios muito importantes, e um terceiro critério que não é de antiguidade, mas também o mais antigo, que já leva para o desempate, né? E também nos ajuda, às vezes, a definir em quem votar. Todavia, nós não podemos esquecer que, por exemplo, hoje, se não tivesse constado o nome do doutor Cláudio no primeiro escrutínio, né, com relação à lista, mas nós tínhamos também 2 excelentes colegas, que é o Bolívar e o doutor Hamilton, que nós podemos, com certeza, colocá-lo em qualquer lugar que eles farão um excelente trabalho. Isso é muito bom, porque até a maioria dos nossos colegas. O que eu gostaria de ver, Excelência, se nós procuraríamos ver um outro critério mais objetivo, até pedindo sugestões aos colegas, que Vossa Excelência pedisse sugestões aos colegas, não só da gente, mas aos promotores, para que apresentasse mais um critério, de forma mais objetiva. Não aquele, porque é da academia ou não é da academia, mas algo que desse mais ânimo e mais objetividade às promoções para entrar na lista, com relação a ele já entrou na lista uma vez. Então, se nós tivéssemos aqui 4, o 4º ficaria numa posição difícil se todos fossem assim considerados colegas da estirpe de doutor Cláudio, doutor Bolívia e doutor Hamilton. Eu não sei se alguém já tem mais alguma sugestão, mas que aos poucos a gente fosse construindo um critério mais objetivo que não fosse tão ligado à antiguidade, né? Para aqueles colegas que tanto se interessam, que hoje, aproveitando até o trabalho que e valorizando o trabalho da corregedoria com essas anotações, talvez até a própria corregedoria possa sugerir, né? Nós estamos fazendo a análise de 5, no mínimo 5 processos dos colegas durante a inspeção mensal dos procuradores. E eu tenho observado, ontem mesmo eu vendo de um colega, parece que é Arlen, muito bem feito. Então, assim, um trabalho muito bem feito. A doutora Lídia, um trabalho muito bem feito. Então, assim, algum tipo
de dado, né, que a gente pudesse, até com o apoio da corregedoria, senhor corregedor, o senhor poderia até, e a sua equipe, nos ajudar a trazer um dado a mais para a gente acrescentar e repassar para os colegas, para que eles saibam que tanto o quinto constitucional quanto a antiguidade, né, esse outro critério também ajudará. Então, esse não é nem uma sugestão, é mais um pedido, né? Muito obrigada, Excelência. Aproveitando, doutor Valdo, passar a palavra à Excelência, registrar aqui a presença do doutor Geraldo Magela, mais uma vez registrar, nosso colega procurador de Justiça, ex-corregedor-geral, e a sua esposa Zélia Pirauá, e deixar registrado aqui nas nossas homenagens a Vossa Excelência, doutor Magela, e nossos parabéns pelo lançamento do livro que Vossa Excelência está fazendo hoje aqui no Memorial do Ministério Público de Alagoas, e Vossa Excelência que sempre foi um destaque, um homem das letras, um homem culto, um homem sereno, um grande amigo, um grande procurador de justiça, um grande promotor também foi, né? E hoje é procurador de justiça. Então, receba de todos nós, quero crer, né? Todos os procuradores do colegiado, nosso abraço e os nossos parabéns pelo seu feito. Estaremos daqui a pouco junto com Vossa Excelência. Já, daqui a pouquinho. 10 minutos. Com a palavra, doutor Vicente. Pode ser. Mas ele veio com a Zélia. Veio com a Zélia hoje, está ali na bolsa, tá, Com a palavra, o corregedor-geral, doutor Valdo Valente Lima. Eu gostaria, senhor presidente, senhores conselheiros, apenas para complementando, Marlúcia, essa é uma colocação nacional. E é uma colocação, assim, ao meu ver, muito difícil. O que é que está a ver? Existem dois tipos de critério para promoção. Todos nós sabemos. Antiguidade e merecimento. A merecimento já colocou um funil, que é o quinto. Só pode concorrer a merecimento quem está no quinto. A Corregedoria Nacional e o Conselho Nacional estão quebrando a cabeça para conseguir critérios mais objetivos para implementar no Brasil todo, com as realidades diferentes de cada local. Então, eu noto que realmente é uma tarefa difícil. Alguns estados têm começado a inovar e estabelecer eles próprios alguns critérios. É isso que é a genialidade, da onde se pode tirar para aferir o merecimento. Então, eu me lembro, quando a tarefa é muito difícil, de um professor de Direito Civil que tinha na Faculdade de Direito do Recife, professor Torquato de Tasso. Ele dizia assim: hoje o assunto que nós vamos estudar é posse. Bem, posse é um assunto tão difícil que nem o Clóvis Bevilacqua, que escreveu o código, sabe dizer o que é posse. Então, nós vamos passar para o assunto seguinte, que é propriedade. Vocês, senhor estudante, não vão aprender. O Clóvis Bevilacqua não aprendeu, então vamos aprender agora propriedade. Então, realmente, é preciso que a gente comece a pensar, é preciso que a gente inove, e nessa inovação pode ocorrer erros, mas a gente não pode passar a régua e colocar tudo como antiguidade. A promoção por antiguidade, vai fulano e tal, tá, isso aí está certo. A outra é merecimento. Quem é o mais antigo do quinto? É fulano, vai ele. Não pode ser assim, porque isso desmerece quem tem o merecimento. Hoje, talvez tenha sido uma das muitas, mas, digamos que, assim, conscientemente, a promoção do Cláudio é merecimento. Ele realmente é dotado do merecimento, porque ele fez um trabalho a mais o tempo todo nessa área tão difícil, que é a área de infância. Então, de modo que a gente não pode afastar. Agora, quais são esses critérios que vamos estabelecer? Né? A experiência nossa, a vivência, as sugestões dos colegas, os pensamentos divergentes. Vamos tentar, presidente, ao longo do tempo, tentar amadurecer qual seria, porque nessa realidade de hoje foi fácil. A realidade de hoje foi fácil. Foi o mais antigo, foi o que já tinha entrado na lista e tinha merecimento. A realidade de hoje foi ótima. Mas nem sempre é assim. Às vezes tem um outro que não entrou na lista,
ou que entrou menos, ou que está numa posição de antiguidade mais abaixo, mas que tem um trabalho, um plus a mais, uma situação onde se destacou, onde se destaca naquela área de atuação, né? A infância e juventude é muito difícil, eu estava dizendo agora há pouco da corregedoria. Eu mesmo não queria ser promotor de lá. Me botasse no júri, me botasse em qualquer lugar, eu iria. Mas a infância e juventude, a pessoa termina se envolvendo, né? Se envolve emocionalmente e há um desgaste, não é? O trabalho não termina com a audiência nem com a manifestação jurídica. Ela vai muito além disso. E o Cláudio foi uma pessoa que realmente mostrou que tem assim uma habilidade voltada para essa área. De modo que vamos avançar, né? E ver quais são esses critérios que eu mesmo digo com muita sinceridade que eu não sei. Penso em alguns, né? A aferição que a corregedoria faz é importante. É importante. Então, era isso que eu queria dizer. Eu agradeço, doutor Valber. Não. Pode falar. Eu acho que, assim, com as palavras do nobre corregedor, Excelência, eu acho que surgiu aqui uma luz e talvez seja um caminho a trilhar. Como na posse, a gente nunca vai saber o que é, né? Igual o nosso Silvio de Macedo, que da primeira aula, a última era aqui de jus, onde está o direito e o que é o direito, e até hoje a gente não sabe. Mas, quando ele falou, por exemplo, quando a gente olha para o doutor Cláudio, a gente vê criança, vê adolescente, vê mulher, né? Então, assim, a gente vê um promotor que é comprometido com essas causas, não é verdade? Então, quando a gente observa o doutor Hamilton Carneiro, a gente também vê que é um promotor comprometido, que a gente convive mais, né? Está mais perto. O doutor Bolívar também. Então, o Hamilton, por estar mais aqui na capital, com a criminalidade organizada, também a gente já vê isso. Mas, quando a gente tem muita habilidade numa área, no Ministério Público, que tem essa paixão, para desenvolver em outra área, também é mais fácil. Todavia, como a gente já tem essa questão do quinto constitucional, que é a antiguidade, a questão do desempate, que é o mais antigo, né? E que, às vezes, a gente utiliza até o mais antigo para isso, se também a gente, com base nos apontamentos da corregedoria, nossa instituição, do Estado de Alagoas, é diferente de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem mais de 1.000 colegas, né? Aqui nós só temos 100 e poucos. E se a gente, principalmente os procuradores, com esse trabalho a miúde de verificar, eu acho que essa inspeção é muito importante, a gente vê o trabalho dos colegas. Ontem mesmo eu recebi um processo para relatar de um colega do interior, ele procurando informação de São Paulo, salvo engano, para ver uma dúvida que surgiu com outro colega em relação às atribuições dele, e ele pediu orientação ao Conselho, pensando na segurança jurídica. Então, ao conversar com esse colega, a gente já começa a ter um contato, a ver o interesse daquele colega, a aproximar os procuradores, não somente nos apontamentos, mas também nas ações dele. Inclusive, Excelência, senhor procurador, quando a gente fala até da divulgação dos trabalhos para todos, e não somente para alguns, né? Mas que haja um critério, não que haja uma discriminação, mas que haja um determinado critérios para que os colegas tenham uma maior comunicação com a comunicação para divulgar os seus trabalhos também, para que, como o doutor Cláudio tenha também a cara daquela área do Ministério Público, a gente pudesse ter como parâmetro a atuação da pessoa na área. Então, assim, eu trabalhei tanto no trânsito, as pessoas me entregavam a chave do carro com a maior tranquilidade, e eu não sei nem, meu Deus, a minha carteira está até vencida, porque a minha paixão pelo trânsito é tão grande, mas eu não gosto de dirigir. Então, assim, eu acho que é isso que é importante, infância e juventude, né? Eu fui para lá, só passei 3 anos, mas a paixão pelo Ministério Público, pela infância, me contaminou. Na reunião passada, todo mundo, Marlúcio, vai para a infância.
eu acho que, como somos poucos, esses parâmetros, entendeu? Não que, porque o colega quer ser isso ou aquilo, não. Eu acho que a imagem institucional, o doutor Cláudio representa muito bem, o doutor Bolívar representa muito bem, o doutor Hamilton. Então, eu acho que se a gente começasse a ter como parâmetro o desenvolvimento e a atuação daquela pessoa na área, também seria ou poderia ser um parâmetro, é só uma sugestão. Como nós somos poucos, cento e poucos, né? E se a gente começa, porque tem colega que eu nunca ouvi falar, entendeu? Então, assim, fica muito difícil para a gente pegar um dado meramente objetivo e votar nessa pessoa numa promoção, e pode estar cometendo injustiça, entendeu, doutor Márcio? Então, como a gente fazer para que essas pessoas elas se desenvolvam na sua área, mas que também demonstrem porque é importante para a sociedade, porque é importante para a imagem pública do Ministério Público, que esse trabalho seja divulgado e que é importante também para eles, para a sessão da carreira, para todos, não só para alguns. Então, que a gente pudesse estudar alguma forma nos próximos, a gente também trabalhar mais a questão de parâmetros para quem se desenvolve mais na área. É esse o meu entendimento, para que a gente, no merecimento, a gente não fique tão atrelado à antiguidade. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas a senhora deixou transparecer uma inverdade. Não, da questão da comunicação eu já corrigi, não é, não vamos ter ruído. A senhora falou critérios, tal, lei. Critérios nós temos uma resolução do Conselho Nacional, nós temos uma resolução do Conselho do Ministério Público do Estado de Alagoas, que baliza os critérios a serem observados por todos, pela comunicação e por todos os membros do Ministério Público para a divulgação de suas atividades e também, né, suas atividades laborativas, suas atividades também administrativas, etc. Agora, o que baliza, na realidade, essas duas resoluções é que o colega não deve ser destacado, e destacado, sim, a nossa instituição, o Ministério Público. Então, disso eu não abro mão realmente. E o colega, para que ele tenha destaque na instituição, ele tem que fazer o trabalho dele e divulgar o trabalho dele. Como? Através da comunicação. Mas se ele não tem essa preocupação, nós temos 100 e poucas promotoras, 60 e poucas varas no interior, promotorias no interior. Nós temos 60 e poucos na capital. Então, a comunicação não tem como, né, adivinhar ou estar presente em todos esses locais, em todas as unidades do Ministério Público, tanto do interior quanto da capital, para fazer a divulgação da atividade dos colegas. Então, aqui, durante a minha administração, nesses 3 anos, e será assim até o final, será no sentido de que todos são iguais. Aqui, para mim, doutor Galvão, doutor Hamilton Carneiro, doutor Bolívar, eles são idênticos em termos de atividades, são valorosos tanto quanto a doutora Ilza, a doutora Lídia Malta, o doutor Fernando Padilha, o doutor Lucas Saxida, o doutor Bruno Souza, o doutor Ramon Formiga, o doutor Marlisson Andrade, o doutor Jomar Amorim, Eloá Carvalho, Paulo Roberto de Mello, Silva Azevedo Sampaio. Então, são colegas que todos nós sabemos que são, das suas atividades. Agora, tem uns que têm, né, não quer a divulgação da sua atividade através da comunicação, não vai ser o procurador-geral que vai forçar essa divulgação, essa difusão de suas atividades. Mas tenho certeza, a sociedade alagoana, que o Ministério Público de Alagoas, para tudo tem critério. Até mesmo porque ele tem a obrigação de ter esses critérios, porque ele cobra que todas as pessoas e todos os gestores de outras instituições tenham critérios nas suas atividades. Doutor Vicente Félix. Lembrar aqui aos colegas, eu acredito que no próximo conselho que vai enfrentar isso, nós vamos ter uma situação que teremos 2 concorrentes à vaga de procurador de justiça com a mesma quantidade de ingressos na lista.
porque hoje nós temos 3 que já participaram de lista. Quando chegar na próxima, vai sair um outro que fica, os 2 que ficam. Eles vão ficar equiparados. Quando chegar lá na frente, eles têm isso. Quanto a essa questão do critério de análise, a gente faz essa apreciação quando recebemos os recursos. Aí vem o recurso, a gente vê os pareceres dos promotores. Então, é assim que existe a nossa correção permanente. Uma coisa que poderia se fazer seria que exigisse que o concorrente ele apresentasse 10 peças dele, ele ia ter cuidado de, pelo menos, essas 10 ele fazer um negócio bem feito. Porque, como Vossa Excelência disse, os critérios estão aí. Eu entendo, inclusive, que nós temos praticamente 2 promoções por antiguidade, porque a questão do quinto não concorre todos. E nessa coisa da pessoa se destacar, o cara pode ser o último, ser o mais destacado na terceira entrância, na segunda entrância, e ele não está podendo concorrer. Como Vossa Excelência diz, o que importa é a atividade dele no Ministério Público. A promoção pessoal, cada um que tem um jornalista que é amigo, que publica coisa e tal, gosta de rede social para estar publicando. Eu fui ali olhar se o filtro da escola estava furado, aí bota no Facebook. Então, eu acho que com essa exigência a mais, poderia ser 10 peças. Quando eu promotor de justiça, nas minhas promoções, eu juntava meus processos numa parte, e aumentando toda a promoção. Aí teve um procurador que achou que esse cara está mostrando, os outros estão mostrando, desapareceu minhas pastas, meu trabalho era na máquina, não tenho mais como recuperar. Obrigado, doutor Vicente. Só para 2 minutos, doutor Marluz, só para complementar a sua manifestação e a doutora Marluz, tocando a questão da promoção, para a gente criação de critérios objetivos. Na realidade, nós temos uma resolução, salvo engano, é 245 do Conselho Nacional, 345, 244, pronto. Obrigado pela informação. Então, a resolução 244, que determina os critérios. Inclusive, essa resolução determinou aos Ministérios Públicos dos Estados e também, claro, da União, que eles fizessem as suas próprias resoluções, observada, claro, os critérios que estão contidos na resolução 244 e, claro, também fizesse valer critérios que surgissem da ideia dos próprios ministérios públicos. Isso foi até bom esse debate hoje, porque isso, inclusive, o prazo estava para ser exaurido e esse prazo foi dilatado e nós temos um ano, já não temos mais um ano, deve ter uns 10 meses para que nós possamos fazer essa adequação da nossa resolução à resolução do Conselho Nacional e também, claro, esse critério. Então, já na próxima semana, na próxima reunião, que não seja na próxima semana que eu não estarei presente, mas a subsequente, que a Secretaria coloque em pauta para nós formarmos a comissão para a confecção da resolução que vai regulamentar as promoções e remoções por merecimento, observando a resolução do Conselho Nacional 244. Então, era isso que eu queria dizer. E passar a palavra à doutora Marluz Caldas. Excelência. Eu gostaria somente de esclarecer a Vossa Excelência o seguinte: a minha preocupação é como eu passei aqui na capital mesmo, há 20 anos quase, eu cheguei e eu requeria para ser promovida por merecimento e sequer nunca entrei na lista. E nunca eu seria escolhida porque eu figurei na lista. Fui por antiguidade. É um exemplo. Acho que a doutora Denise é outro exemplo, né? E nós temos um exemplo da doutora Kícia, que entrou por merecimento na gestão de Vossa Excelência. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, eu não quero que Vossa Excelência tenha como crítica, nem como verdade, nem como inverdade. Mas o que eu gostaria é que houvesse para os colegas, doutor Vicente, como a gente
como a gente vem tentando, de forma mais objetiva, um juízo de probabilidade que desse a eles a esperança de entrar numa lista. Lógico que essa certeza, como foi explanada há pouco, é difícil, mas esse juízo de probabilidade é bem mais fácil. Então, hoje, como eu repito, a comunicação ela é muito importante. O doutor Valva disse há pouco, eu acho que a área da infância, se eu fosse trabalhar, é muito envolvente, tira realmente, é um desgaste muito grande e tem que a pessoa ter muita vocação mesmo, do mesmo jeito que o tribunal do júri. Nem todo colega tem vocação para o tribunal do júri, né? E é uma questão, então, e muitos dizem que não. Imagine, doutor Márcio, o senhor tem uma leveza de ser, uma tranquilidade para falar em público, para expressar a objetividade, para ir para a comunicação. Mas outros colegas aqui mesmo na Procuradoria, não têm essa mesma facilidade, né? Todavia, a nossa instituição precisa ser de uma imagem pública, que já foi a 4ª instituição no país reconhecida como uma das mais importantes, e ela está decaindo. A gente precisa, sim, fortalecer a imagem da instituição. Eu pensei em fortalecer a minha, senão eu iria para as redes sociais, eu nem gosto, né? Mas a da instituição e do meu trabalho, eu acho que, não só o meu, mas de todos, é muito importante. E a comunicação, na verdade, ele tem esse papel, senão a gente não precisaria de assessoria. Quando eu estava na defesa da probidade administrativa, que instaurava um inquérito policial ou administrativo, imediatamente o pessoal da comunicação ia lá falar conosco. Então, eles falavam conosco e viam o que havia e como eles iam repassar aquela matéria, e muitas vezes os jornalistas chegavam para falar com a gente e a gente encaminhava para a assessoria. Só que quem está no sertão lá não tem essa facilidade. Todavia, hoje a gente tem a internet, tudo mais fácil. Então, o que é que eu estou defendendo? Não que seja tomado como inverdade ou como que eu estou fazendo crítica. Pelo contrário, eu estou querendo valorizar a comunicação, mostrar a importância da comunicação para dar apoio, motivação, norte e foco, para que não seja as pessoas, e sim a instituição. Entendeu? Porque a gente não pode se sentir na infância, na cidade de Rio Largo, na cidade de Maceió, órfão de Ministério Público, como já aconteceu em várias áreas. E muitas vezes é que o promotor trabalha tanto, que a sociedade não sabe. Entendeu? Então, assim, eu acho que a função da comunicação é fundamental para nos ajudar. Agora, não só a comunicação, mas, como falou a doutora Denise, uma peça bem feita, né? Os assentamentos, contanto que a gente vá ao nosso modo, na nossa casa, construindo, doutor Márcio, o senhor que é muito objetivo, muito prático, nos ajude a construir mais um parâmetro, entendeu? Para que a gente tenha confiança e alguns colegas não passem 20 anos, como eu e outros colegas passaram, sem nenhuma esperança de ser promovido, entendeu? E não ficarmos somente na atividade. Obrigada. Eu agradeço a Vossa Excelência. E só para concluir esse assunto, dizer apenas o seguinte: a comunicação ela está aí aberta para todos. Volto a repetir, não tem o colega que, pelo menos o que eu saiba, não houve nenhuma reclamação de nenhum colega. Eu jamais tem pessoas que isso é natural, né? Claro que é natural. Pessoas que, por exemplo, não gostam da minha pessoa, colegas que não gostam de mim, óbvio. Nunca fiz mal. Tem uns que reclamam porque eu fui promovido, ao invés de a senhora foi com 20 anos, eu fui com 10. Quando eu estava com 10, fui com 10. Mas tem pessoas que não gostam de mim por causa disso. Tem pessoas que não gostam porque eu sou procurador-geral. Tem pessoas que não gostam porque eu era soldado de polícia, eu sou procurador-geral. Enfim, tem pessoas que não gostam por um motivo ou outro. Então, mas eu não tenho esse problema de jeito nenhum. Eu gosto de todos, e tanto é que aqui a administração é aberta. Tanto o gabinete
quanto os órgãos. Não admito, sob nenhuma hipótese, que nenhum servidor seja tratado mal, trate mal qualquer membro, nem que qualquer membro trate mal os servidores. Então, o respeito tem que haver, tem que ser mútuo, é uma via de mão dupla. Eu sei, conheço Vossa Excelência, é uma pessoa dedicada, sei da sua preocupação qual é, já conversamos, inclusive, sobre isso, como com o seu pensamento também, claro. Agora, como você mesmo diz, tem colegas que, lamentavelmente, mesmo tendo facilidade, como tem hoje através das redes, da comunicação eletrônica, né, de entrar em contato com a administração para que possa ser conhecido aquilo que ele faz, lamentavelmente não faz, né? Então, temos que buscar uma solução, obviamente. E a solução está aqui. Daqui a mais uma semana, nós vamos formar a comissão, as pessoas, os colegas, uma comissão que não seja também muito grande para não gerar tantas discussões e, ao final, demorar muito, razoável. Vamos decidir o número dessa comissão e apresentar as propostas, discutir nesse colegiado. O que importa para mim, enquanto gestor e colega de todos os membros, é que sejam promovidos efetivamente colegas que tenham merecimento. Sabe a senhora e todos os colegas o quanto eu admiro o trabalho das procuradoras, das promotoras, tanto é que eu me empenhei um pouco na promoção da doutora Kícia, porque eu queria exatamente que houvesse uma mulher a mais nesse colegiado, como eu quero que venha mais mulheres, para haver um equilíbrio de pensamentos, né, nesse contexto. Porque são colegas valorosas, merecem a sua parcela de contribuição na administração superior. Então, tudo isso faz fazer o quê? Com que o Ministério Público de Alagoas seja cada dia mais grande, né? Seja gigante, para que possa prestar melhores serviços sempre à comunidade. Então, era essa as minhas palavras. E concluo dizendo que não tenho mais nada a dizer, mas abro a palavra para Vossa Excelência. Mas depois abrir a corregedoria, que o nosso colega está esperando lá embaixo. Que acho que é muito importante, e até quando eu me referi que passei 20 anos na terceira entrância, e confesso ao senhor que também não foi somente que eu não fui promovida porque eu não fui preterida, não. Eu não quis dizer isso. Eu também não fui porque eu fui muito responsável, mas eu acho que eu também não participei o quanto eu deveria participar institucionalmente. E segundo, que esses 20 anos dos meus 40 anos de Ministério Público foram os 20 anos mais felizes da minha vida, não só como pessoa, mas como profissional, por ter trabalhado na área do trânsito, ter contribuído com a minha instituição, com o país, para a redução da violência, e 3 anos que eu passei na infância. E se eu não tivesse sido promovida para procuradora, eu estaria muito mais feliz lá, porque eu adoro ser promotora de justiça, eu adorei essa minha trajetória. E o que eu estou fazendo aqui é querendo ser feliz também, estando procuradora de justiça. E em relação à comunicação, o que eu vejo, Excelência, o que o senhor falou, eu acho que o que eu comungo com Vossa Excelência é que nós precisamos ter na comunicação uma ponte entre nós e a sociedade. E eu confesso ao senhor, eu não tenho capacitação técnica, eu não tenho a sensibilidade dos profissionais da comunicação. É isso que eu estou dizendo. E muitos colegas também. Então, a gente só precisa de pontes, de fluxo, e isso vai se construindo. Muito obrigada. Senhor presidente, eu que agradeço, doutora Denise. Só rapidinho, eu queria só dizer que entendo a preocupação da doutora Marluce e parabenizo Vossa Excelência, quando diz que tem gente que não gosta de mim por causa disso, daquilo, mas tem muita gente que gosta. Eu queria só que ficasse registrado isso, né? Que nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Foi um lá e traiu a sua confiança. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu já estou aqui há 8 anos, já fiz parte de outros conselhos, e posso falar dos conselhos anteriores os qual eu fiz parte. E quero dizer que a gente aqui, quando faz uma votação, a gente está de parabéns. O Conselho Nacional ele quis colocar critérios e achou que o tempo que foi dado de 90 dias foi insuficiente e prorrogou para 1 ano, mas a gente está amparado na resolução
Então, nós temos aqui tido critérios justos, que na hora que uma antiguidade for um impedimento para que o mais merecedor seja, a gente faz a justificativa daquela votação. Nós não estamos engessados. Então, essa preocupação agora, eu acho que seria um momento da gente parabenizar esse conselho. Esse conselho tem agido permitindo os incontentes que entrem com recurso, como aconteceu, de se voltar atrás numa maturidade dos membros, de reconhecer que houve um lapso de interpretação em algumas decisões. Então, nós estamos numa situação bem parabéns. Eu acho que a gente merece os parabéns nesse momento. Claro que o aperfeiçoamento, a melhora, isso é inerente da pessoa que quer acertar cada vez mais. E a gente está aqui para isso, para melhorar sempre, ser melhor do que ontem e menos bom, digamos assim, do que amanhã. Certo? Então, assim, eu acho que o momento é interessante, eu entendi, compreendi as pontuações, mas eu queria parabenizar realmente o presidente, o corregedor, os membros do conselho, o secretário e tudo. A gente tem feito um trabalho de várias mãos, e isso aí é esse resultado. Então, eu só queria deixar isso registrado, certo? Eu agradeço, doutora Denise, e passo a palavra ao corregedor. Sem comunicações. Só comunicações dos membros. Tem um assunto ainda em pauta. Tem um assunto em pauta? É a Anadia. Então, volta atrás. É só a escuta. Obrigado. Então, é rapidinho aqui. É discussão sobre a forma de provimento da Promotoria de Justiça de Anadia, de primeira instância. Então, a Secretaria para esclarecimentos. Ok, senhor presidente. Tivemos Satuba, a última, que foi promoção por merecimento. Então, teremos a Anadia, promoção por antiguidade, Satuba. Então, teremos a Anadia promoção por merecimento, que antecede a remoção por merecimento. Mas a Anadia é primeira ou segunda? Primeira. Então, não tem promoção, não. É só remoção mesmo. Isso. Seria remoção pelo critério remoção do merecimento. por merecimento. Pronto. A anterior foi antiguidade, não é isso? Isso. Discussão, votação, aprovado por unanimidade. Peça-se o edital para a remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça de Anadia. Agradeço a presença de todos e convido para que nós possamos comparecer ao memorial para prestigiar o doutor Geraldo Magela no lançamento do seu livro. Obrigado a todos.